Boa tarde a todos. Queria obviamente agradecer o convite ao CAAD e à Nova Direito. Parabenizar também toda a organização por ter aderido àquilo que foi o repto do Sr. Presidente da República na abertura do ano judicial. É realmente importante discutir isto. Discutir esta vertente da justiça é uma das vertentes fundamentais. Quando nós falamos de justiça fiscal, estamos obviamente a falar de um contributo enorme para aquilo que todos nós queremos, que é a justiça social. E isto é fundamental para todos nós percebermos. Os governos dependem dos orçamentos, os orçamentos dependem do trabalho que foi feito pela AT, mas, como todos neste painel também já disseram, aquilo que é a litigância, aquilo que é muitas vezes a imagem que os próprios cidadãos têm da autoridade tributária ou da administração fiscal, é muitas vezes colocada em causa por más interpretações, por uma legislação que é muito pouco estável e realmente é demasiado complexa. É realmente muito importante também que a sociedade civil esteja unida para discutir este tema, tentando encontrar soluções. Podem não ser as melhores, mas é um caminho que tem de ser feito. E, sobretudo, que nenhum de nós, obviamente, pretende que aquilo que foi o pedido do Sr. Presidente da República seja uma mera abstração. Há um caminho e há realmente um espaço muito grande entre aquilo que é a justiça fiscal, aquilo que é a política fiscal. E todos nós queremos uma justiça fiscal transparente, eficiente, mas queremos também uma política fiscal justa e equitativa. E estes são, normalmente, caminhos que têm sempre um espaço muito grande que medeia entre os operadores judiciais, os operadores económicos e a própria autoridade tributária e aduaneira. E a verdade é que apenas os governantes deste país, não é apenas, mas são os principais responsáveis por ultrapassar todas estas barreiras. Nós não temos visto isso nas últimas décadas. A verdade é que a autoridade tributária, tal como o meu colega Paulo Ralha disse, transformou-se num rolo compressor. Houve um investimento realmente muito elevado em tudo que é mecanismos ou que são automatismos e desumanizou-se completamente a autoridade tributária aduaneira. Os próprios funcionários sentem isso. Cada vez mais sentem que são números dentro de uma organização e uma organização que está cada vez mais vocacionada para a cobrança e que se esqueceu daquilo que era a informação, o que era a prevenção. E aquilo que nós todos sentimos, eu sou inspetor tributário há 22 anos, metade da minha vida. Uma grande parte da minha vida profissional foi passada nesta casa. E quando foi feita a última revisão de carreiras, em 99, todos nós consideramos algo estranho que acontece naquele momento. Os serviços de inspeção tributária chamavam-se serviços de prevenção e inspeção tributária. Desapareceu a palavra prevenção. E nesse momento, que é um momento também fulcral para aquilo que é a autoridade tributária neste momento, que foi a grande alteração de qualidade no trabalho que é feito por nós. Aquela passagem 99, 2000, a introdução da LGT, do RCPIT, da CPPT, foram fundamentais para aumentar a qualidade do trabalho desenvolvido na autoridade tributária aduaneira. Mas todos nós percebemos também que naquele momento, e a partir daquele momento, nós estávamos vocacionados para cobrar. E os inspectores tributários tinham de encontrar soluções também. Quando estavam na rua, esse era o objetivo. Tinham de sair de lá com um resultado positivo, obviamente, para a autoridade tributária. A prevenção é fundamental. E reparem que nós, neste caso, a associação que eu lidero, a APIT, desde 2009, foi o ano em que eu comecei a participar nos órgãos sociais desta associação sindical, que nós passamos por vários governos, portanto não é uma questão de cor partidária, passamos por vários governos, vários secretários de Estado, vários ministros, não tantos ministros como o colega da CCP, mas a verdade é que nós insistimos com eles de há muito tempo em que é necessário voltarmos a pensar na prevenção e, sobretudo, naquilo que para nós é fundamental, educação fiscal. Ninguém fala de educação fiscal. Foram introduzidos módulos de educação cívica. Mas dentro da educação cívica, praticamente não se fala de impostos. E a verdade é que realmente nós temos uma sociedade que, quando olha para a autoridade tributária, não quer ser incomodada. Porque acha que no momento em que receba uma carta ou um e-mail, aconteceu alguma coisa. Eu conto esta história, aconteceu-me há ano e meio. Reparem, eu tenho 22 anos de casa e isto aconteceu-me há ano e meio. Chego à minha casa e tenho uma carta da autoridade tributária no correio. A primeira coisa que eu pensei foi, o que é que estes sujeitos querem, pá? O que é que eu fiz de errado? Abri a carta, era uma mensagem de parabéns do meu diretor distrital. Era o meu aniversário. Ou seja, isto não pode acontecer. A primeira reação, mesmo de um funcionário da casa, não pode ser, epá, vou ser incomodado. Vou ser chamado a um serviço de finanças porque tenho uma divergência, se calhar de 10 euros ou de 15. Ou vou ser incomodado porque, afinal, agora com é fatura, eu declarei determinadas faturas e aquele operador económico não o fez, ou o contrário. Isto não pode acontecer. Isto é fundamental que tudo aquilo que saia realmente da autoridade tributária, seja um relatório da inspeção tributária, seja aquilo que é feito na justiça, cumpra, obviamente, aquilo que está na lei, mas para isso é preciso que os governos tenham isso em atenção. A estabilidade não existe. Em política fiscal não existe estabilidade. É impossível
Nós podemos queixar, nós temos obviamente uma estrutura económica muito complicada, de microempresas sobretudo, mas a verdade é que mesmo uma microempresa não consegue aderir ao compliance, mais uma expressão que é a gira que está na moda, quando não percebe o que é que está. Se vocês já repararam o número de vezes que foram republicados os códigos do IRS, do IRC, reformas fiscais atrás de reformas fiscais, dá sempre a sensação que qualquer governo, qualquer secretário de Estado, qualquer ministro das Finanças tem de deixar o seu dedo. Aquela reforma foi minha. E depois até se atribui o nome da reforma àquele ministro, àquele secretário de Estado. Isto não pode acontecer. Eu sei que as escolhas fiscais, de política fiscal, são muitas vezes escolhas políticas, não é? Portanto, obviamente, encontrar um caminho com soluções económicas, soluções sociais. Agora, quando nós não conseguimos dar estabilidade, quando nós conseguimos estar sempre a alterar a forma como os contribuintes têm de cumprir as suas responsabilidades, que têm, obviamente, responsabilidades, devem estar informados, mas, para isso, essa informação deve estar disponível. Foi muito bom ter ouvido hoje a senhora Subdiretora-Geral para a Justiça Tributária falar do organismo de informação que passará a estar disponível, o Gabinete de Informação. Bem, esse gabinete já devia existir há muitos anos, como é óbvio, mas finalmente deu-se esse caminho, está-se a fazer esse caminho. É estranho que, sempre que existe, por exemplo, qualquer problema no portal das finanças, ou seja, logo que for, que seja a Secretaria de Estado a fazer um comunicado. Porquê que não é a Autoridade Tributária? Mas, afinal, o portal das finanças não é gerido pelos colegas da Informática Tributária e Aduaneira? Não devem ser eles a explicar? Esta submissão àquele poder político é algo que custa um bocadinho a compreender, sobretudo para quem está a trabalhar nesta casa. Quando nós falamos da necessidade de aprofundar a autonomia e a independência da autoridade tributária, não é retirá-la do poder político. Ela será sempre, obviamente, uma componente fundamental das políticas que são assumidas por qualquer governo. Mas isto não quer dizer que os políticos, e depois, dependendo, obviamente, da cor partidária de quem lá esteja naquele momento, possam definir ou possam, por sua iniciativa, regular o trabalho que vai ser feito pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Esse trabalho é da Autoridade Tributária e Aduaneira. Os diretores-gerais, os subdiretores-gerais são responsáveis por aquelas medidas. E se, obviamente, não houver confiança política nessas pessoas, elas serão substituídas. Mas a verdade é que esse trabalho tem de ser cada vez mais independente e cada vez mais autónomo. Não faz sentido nós continuarmos a pensar que tudo isto pode ser feito em cima do joelho. Reparem que a proposta de um pacto para a justiça não é necessariamente uma novidade. Ela, obviamente, por vezes surge até por necessidade dos políticos procurar na sociedade civil soluções que não estão a encontrar. Quando o Governo, muitas vezes, bloqueia, se auto-bloqueia, ou se bloqueia, muitas vezes, até dentro do Parlamento, procura que a sociedade civil tenha um impulso de fazer uma reforma, de fazer as alterações que eles próprios querem promover, mas que necessitam que sejam outros a iniciá-las. Neste caso, foi o Sr. Presidente da República que nesse discurso, fala de um pacto para a justiça. Muito bem, e a sociedade civil fará o seu caminho. Esta iniciativa da Nova Direito e do CAD é realmente logo um ponto de partida muito, muito importante. Mas a verdade é que ninguém tem dúvidas que neste momento o fisco é aquele monstro detestável que toda a gente gosta de criticar. Essa imagem tem de ser alterada. Acreditem que a esmagadora maioria dos profissionais desta casa tem um caráter acima de qualquer dúvida, acima de qualquer mancha. Ovelhas negras existirão sempre e, portanto, têm de ser respeitados. Eles são cidadãos como os outros. Tal como nós costumamos dizer, nós estamos cá para cobrar, mas quando é para pagar, quando aconteceu a entrada da Troika, nós também fomos obrigados a pagar. E fomos obrigados a pagar por incompetências políticas, por incompetências económicas, por um sistema financeiro, bancário, de corretagem que não está devidamente regulado e que parece continuar a não existir interesse em fazer essa regulação. Faz algum sentido que neste momento nós estejamos ainda na União Europeia a discutir se o country by country reporting é público ou não? Não, tem de ser público. Quem foi que decidiu que aquele relatório, que é um relatório de atividade das multinacionais, tem de ter um limite mínimo de 750 milhões de euros? Porque não 760? Porque não 40? Porque apenas as multinacionais que têm sede na Europa? Porque não as multinacionais americanas que têm estabelecimentos em toda a Europa não serão alvo desse country by country reporting? Porquê? Qual é o problema em que esta informação seja disponibilizada? Na maior parte dos países do terceiro mundo, que nós muitas vezes idealizamos que é algo muito esquisito, têm iniciativas de auditoria cidadã da dívida que são muito importantes. E normalmente são nesses painéis, nesses seminários que se descobrem este tipo de atuação. As multinacionais, como a Google, como a Yahoo, como outras, foram desmascaradas por iniciativas da sociedade civil. Não foram os governos, não foi a autoridade tributária. Não foi a autoridade tributária e aduaneira da Irlanda que foi chatear a Amazon ou a Google.
Não, foi a sociedade civil, foram sindicatos, foram associações de comerciantes, foram associações de industriais que denunciaram aquela situação e que têm levado, neste momento, finalmente, a Europa a fazer este controle àquelas empresas. Porque é que nós, neste momento, continuamos a discutir anos, já passaram 4 anos, a taxa sobre transações financeiras? Estamos a falar de uma taxa que foi imaginada já nos anos 70, a taxa Tobin, embora Keynes já tenha falado dela. Mas a verdade é que, ao fim de 4 anos, dos 27, o Reino Unido sairá, foi um dos países que, inclusivamente, tentou evitar que isso pudesse, inclusivamente na Europa, ser discutido, já nem era sequer implementado, era discutido. Temos 10 países que estão a discutir, através da cooperação reforçada, a aplicação da taxa sobre transações financeiras. É a forma mais fácil de regular o mercado de capitais. Obviamente que isto pode ter efeitos sobre a Bolsa nesses países. E, portanto, não faz sentido que estejam apenas 10 países. Nós devíamos estar a falar nos 27. Mas, neste momento, o que é que se anda a discutir? 4 anos depois, as isenções, quem fiscaliza o quê, de onde é que virão a distribuição do dinheiro. Ou seja, dá sempre a sensação que tudo o que é política fiscal se resume à cobrança. Então, e a redistribuição? Não era esse um dos objetivos da política fiscal? Ouvimos hoje o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social dizer que este ano será batido o recorde de receitas da Segurança Social. São mais de 15 mil milhões, é aquilo que o Sr. Ministro hoje mencionou, como possível receita. Só que isto não resolve os problemas da Segurança Social, por exemplo. É um tema que terá de estar, quando nós falamos de política fiscal, a Segurança Social, de Justiça Fiscal, a Segurança Social também tem de ser discutida. Porquê é que nós não estamos a discutir, por exemplo, que as atividades em que o valor acrescentado líquido é mais elevado do que o contributo para a Segurança Social não é sujeito a um determinado imposto? Estamos a falar da banca, dos seguros, das corretoras. Não estamos a falar de aumento de carga fiscal. Estamos a falar de substituição. Isto não aumentaria a carga fiscal. A nossa carga fiscal realmente é muito elevada, mas não é mais do que, por exemplo, nos países nórdicos. E nos países nórdicos as pessoas não se importam de pagar impostos. Inclusive denunciam o vizinho se souberem que o vizinho não pagou o imposto. E, portanto, a política fiscal realmente tem estas particularidades, mas que têm de ser debatidas pela sociedade civil e, portanto, é muito importante que todos nós façamos isto. O princípio da progressividade, neste momento, está a ser colocado em causa pelas decisões políticas. Obviamente que o período da troca foi muito complicado e não contribuiu para que a progressividade fosse aprofundada. Mas nós também verificamos que, por exemplo, o peso da carga fiscal está extremamente voltado para o trabalho. Mas não faz sentido, pois não. A própria receita fiscal tem um caráter cada vez mais regressivo quando aposta nos impostos indiretos. É o consumo. E quando nós verificamos que em Portugal temos uma percentagem bastante significativa de pessoas a receber salário mínimo, ou pouco mais que salário mínimo, afinal, quem é que está a pagar a carga fiscal deste país? É quem recebe 600 e 700 euros e tem de comer? Isto não faz sentido. Quando nós falamos, obviamente, de justiça fiscal, de justiça na questão de ser justo ou não, nós estamos a falar realmente deste tipo de situações. E, mais uma vez, os políticos, obviamente, dependem das receitas que são arrecadadas pela AT. Mais de 80% do Orçamento de Estado resulta do trabalho que é feito pela Autoridade Tributária de Janeiro, mas nós temos de fazer. Eu termino rapidamente, não queria ir muito longe. Uma das questões que tem estado em cima da mesa é, obviamente, a questão das zonas francas e dos offshores. Todos nós aguardamos a lista negra vinda da União Europeia, mas nós já percebemos também que os países da União Europeia vão tentar esconder aquilo que são os seus próprios territórios. E, portanto, esses não constarão da lista negra. A Ilha de Man não estará lá. A Zona Franca da Madeira é uma zona franca, nós sabemos disso, também não estará lá. Bem, isso leva-nos a uma discussão bastante mais complicada. Uma das questões que foi colocada aqui por todo este painel foi a questão da desumanização da AT. Essa é realmente o grande problema. Nós apostamos nos automatismos a partir de 2005. Houve um grande investimento naquilo que é a informática da AT. As penhoras num cêntimo são impossíveis. Andar a discutir uma dívida de 15 euros para pagar 200 e tal, isto não pode acontecer, obviamente. Agora, é preciso, obviamente, dar importância àquilo que é importante. A tributação por indicadores económicos está previsto há mais de uma década. Não avançou. Não houve interesse. Isto, obviamente, que levaria a discussões, mas não houve sequer a discussão desses indicadores. Nunca foram exibidos. Mas sempre disseram que os estudos estavam lá, que existiam, que vamos caminhar nesse sentido. E só mesmo para terminar, deixem-me dizer uma coisa. Nós sempre todos falamos que é necessário que as garantias e os direitos dos contribuintes sejam sempre salvaguardados em todas as situações, como é óbvio. Eu acho, não estou a dar lição a ninguém, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia assumiu, deixem-me ver se eu não me engano, admite algumas limitações aos direitos fundamentais
quando se torna absolutamente essencial para manter a eficácia dos controlos fiscais. Não há mais nenhuma política na Europa que tenha levado a uma decisão desta do Tribunal de Justiça da União Europeia. Só no controlo fiscal é que o Tribunal de Justiça admite que alguns direitos, e em parte, podem ser colocados em causa ou em crise, de forma a que seja mantido ou que seja efetuado o melhor possível em termos de controlos fiscais. Deixem-me só, mesmo agora para acabar, eu já disse várias vezes isto, mas mesmo para acabar, agradecer realmente à organização. Este seminário deveria ser repetido. E se calhar em próximas edições deveríamos estar já a colocar propostas em cima da mesa para que pudessem ser apresentadas ao Governo, aos partidos políticos, de forma a que todos nós pudéssemos realmente assinar um pacto, a sociedade civil assinar um pacto, no sentido de, se calhar, impulsionar os governantes deste país aí no caminho que todos nós queremos. Justiça fiscal, justiça social. Muito obrigado.